Lefi suede ayaulela mema. Fiel é Deus. Aleluia. Amém? E nessa manhã eu quero também compartilhar com vocês um crime, se é que podemos chamar de crime, que eu creio que é crime sim, espiritualmente falando, que nós vamos ver que se trata de lei e quando transgredimos, passa a ser crime, né? Eu quero falar da acepcionalidade, que é o divisor da koinonia. Eu vou ler o texto, depois eu vou explicar tudo isso aí para vocês. Está em Tiago, capítulo 2, a carta escrita a Tiago, o capítulo 2 vem se referindo assim: Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Por quê? Se o nosso ajuntamento entre alguns homens, ou seja, se a nossa reunião, se a nossa festividade ou qualquer outro agrupamento ou ajuntamento, que nem todos que estão reunidos estão unidos, nem todos que estão unidos, eles estão reunidos, pode estar distante, mas estão unidos, e a união ela é coletiva e ela é permissiva dentro desse relacionamento. Mas aqui fala, no vosso ajuntamento, aí trata-se que se entrar algum homem com um anel de ouro no dedo e com vestes preciosas, ou seja, bem trajado, bem vestido, e entrar também um pobre com a sórdida vestimenta, ou vamos não denigrir mais ainda, mas um mendigo, principalmente dentro da igreja, não vai ter, ou dentro de qualquer recinto, não vai ter a mesma receptividade que outros terão por ter boa aparência. Vai haver uma rejeição, né? Como assim? Ele diz no versículo 3, e atentares para o que traz as vestes preciosas, o que está bem vestido, por isso que tem muitos assaltos no banco, e muitas outras situações, porque eles olham a tua roupa, eles olham a sua simplicidade, mas vem o cidadão de mala, bem de terno, bem, perdão, uma postura parecendo ilibada, e é uma situação que vai causar um mal depois, né? Então, não atente para as suas vestes. E lhes dissere, assenta tu aqui num lugar de honra. E disseres ao pobre, tu ficas aí, em pé, ou assenta debaixo da mesa aí. Porventura não fizeste distinção dentre vós mesmo, e não vos fizeste juízos de pensamento? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé, herdeiros do reino que prometeu aos que amam verdadeiramente? Mas vós desonraste o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais? Porventura não blasfemam eles do nome que é sobre vós e foi invocado? Todavia se cumpre conforme as Escrituras. A lei é real. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Mas se fizer acepções de pessoa, cometereis pecado e sois redarguido, ou seja, excluído, expulso pela lei como transgressor, penalizado. Porque qualquer que guarda toda a lei
e tropeçar num só ponto, tornou-se culpado em tudo. Ou seja, não adianta você procurar fazer tudo corretamente e errar num ponto, você não vai se achar mais excelente do que os outros. A atitude demonstrativa é que vai mostrar a negatividade e não a positividade de tudo isso. E ele diz no versículo 11: porque aquele que disser, não cometerás adultério, também disse, não matarás, e se tu, pois, comete adultério, mas amares, estás feito transgressor da lei. Assim falai, assim procedei como devemos ser julgado pela lei da liberdade. Olha bem, hein? Porque o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não fazem misericórdia, e a misericórdia triunfa, ou triunfará sobre o juízo. Ela tem poder, ela tem o legado. Então, conforme eu falei que a acepcionalidade é o divisor da koinonia, ou seja, da comunhão, o que eu quero falar da deformidade jurídica, que é que o próprio texto diz, a acepcionalidade é um divisor da comunhão entre os seres humanos. Como assim? Em primeiro lugar, esse julgamento está incluso a visão deformativa para os relacionamentos pessoais ou coletivos, conforme falou de aqui de reunião, de estar reunido, que é a dedução especulativa dos nossos pensamentos, visualizando o externo, quando Deus conhece o interior. O Salmo 139, a palavra de Deus é muito clara. Ela diz que tu me sondas e me conheces, o meu deitar, o meu levantar. Antes que a palavra venha em minha boca, tu sabe. Em 1 Samuel 16, de 1 a 13, todos conhecem a história quando Deus fala para o sacerdote, o juiz, o profeta, Samuel ir à casa de Jessé, o belemita, para ungir um rei, porque ele já estava exaurido das atitudes de Saul, e agora ele queria escolher aquele segundo o seu legado para procedimento. Então, quando ele fala, vai lá, e vocês sabem que vem saindo o primogênito, bonito, alto, robusto, e ele logo olhou para a aparência e se levanta para tomar atitude, mas foi repreendido por Deus. E Deus falou que não olha a aparência, ele não vê a aparência, ele não vê o externo, ele conhece o externo, pois o nosso Deus condena essa atitude nossa. Por quê? A nossa ansiosa atitude ou ansiedade nossa, nós somos interesseiros, muitas das vezes egoístas, de presunção arrogante nos nossos pensamentos. Porque Isaías vai afirmar isso, que os nossos pensamentos não são pensamento de Deus, os nossos caminhos não são caminho de Deus, por isso nós erramos. O versículo 3 e 4 do capítulo de Tiago esclarece essa distinção deformativa do nosso pensamento aqui, conforme nós vemos, não atentares para o que traz veste preciosa, se lhes disser, assenta tu nesse lugar de honra. Então aqui está esclarecendo que essa distinção deformativa do nosso pensamento, com o julgamento da acepcionalidade, já relativamos a ansiedade do egoísmo dos nossos interesses. O resumo, desobediência, que é a presunção aceptiva no nosso ser. Por quê? Pelo que ele é, pelo que ele tem, pelo que ele pode dar. Isso é o que nós
destacamos do segundo mandamento que não é exercido, que quando fazemos acepção, o decálogo dos 10 mandamentos foi resumido em 2. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Paulo, nos versículos 5 e 6, dá um esclarecimento em 1 Coríntios. O versículo 5 e 6 aqui desse capítulo: mas nós desonramos o pobre, porventura não vos oprime os ricos, não vos arrastam para os tribunais, porventura não blasfemam eles do bom nome sobre quais vós foi invocado. E Paulo aqui em 1 Coríntios, tá? Ele vai falar do versículo 26 ao 29, ele é bem claro quando ele fala disso aqui, que nós, quando tomamos essa postura, nós estamos errados, porque ele diz, por quê? Ele diz que, porque vede, meus irmãos, a vossa vocação, não são muitos os sábios segundo a carne, nem são muitos poderosos, nem são muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir a sábia, Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes, Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então nós vemos aí, quando nós fazemos essa acepção, olhamos, já estamos denotando essa postura da ausência de que temos que amar o nosso povo, o próximo. E essa postura nossa de desonrar e nos leva ao tribunal eterno, como já somos ridicularizados aqui na terra pelas autoridades eminentes, por causa que nos levam à justiça por alguma pendenga, e geralmente é os ricos, poderosos. Às vezes você tem uma causa trabalhista, às vezes você tem uma causa de outras situações que envolve os poderosos, humanamente falando, e ele muitas das vezes nos humilha. Eles ganham a causa e nós sempre somos denegridos, perdemos e eles predominam, né? Porque tem uma ação luciferiana por detrás disso e nós temos que estar atento. A exortação para não cair na condenação eterna e sermos todos cumpridores e não transgressores, porque seremos julgados por causa da lei da liberdade. Nós temos a consciência não de julgar, mas de amar, de cumprir a vontade de Deus. E por isso, para que a nossa atitude em relação ao próximo, como esta conduta, eu quero perguntar, como você tem agido? Acepcionando e fazendo juízo? Ou amando e tendo misericórdia ao teu próximo? Ou a qualquer um que chega na reunião, ou qualquer um que convive contigo? Então fica essa reflexão analítica, que os nossos pensamentos e atitude diante de Deus e dos homens, para que você faça um masquio. Eu resumo que você deve entender o direito de igualdade, porque Deus não faz acepção de pessoa. Há um direito de igualdade. Se na lei dos homens não existe isso, mas para nós que somos servos de Deus, não há acepcionalidade, o direito de igualdade é para todos. Mas que Deus os abençoe. Eu afirmo que Lefi é suede ayaolela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Tenham todos um bom dia.